como que vocês vão calcular para fazer o gráfico aí de vocês, né? É um processo muito simples, vocês vão fazer uma série de análises de derivada, de algumas outras informações, e aí a partir da junção dessas informações que vocês vão pegar, vocês vão montar, né, o gráfico de vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão ver, a parte mais, assim, rápida, né, a parte mais prática é o domínio. Vocês vão olhar para a função, vão ver qual número que pode ser colocado em x, porque muitas vezes, na hora que você for calcular a derivada, você pode calcular de um intervalo de toda a função, né? Só que muitas vezes no domínio você vai ver que vai ter um certo número que nem vai dar para entrar. Que nem no caso da 29C, que o meu domínio só vai do zero, ou não, de número próximo do zero, sem contar o zero, até o valor E. Então, no final das contas, o que acontece? Se você for calcular as derivadas, você vai ver que nas derivadas você pode sim obter valores maiores que E, né? Então, no final das contas, você vai tipo fazer uma análise de tudo, sendo que no seu domínio você só vai ter um intervalinho. E nesses tanto na hora que você for calcular a derivada primeira quanto a derivada segunda, você pode obter não só a informação do intervalinho, quanto informação de muita coisa. Vocês começam com o domínio, vocês já veem o tanto de número que vocês podem trabalhar já, quais o intervalo que você vai trabalhar. E aí você vai ver a intersecção com os eixos. E aí, para ver a intersecção com os eixos, você faz a sua função f de x ser igual a zero, certo? E aí você vai ver quando que a minha função ela passa pelo... Não, pera lá. X é zero? F de x é igual a zero, eu vou ver. Intersecção no eixo y. Ah, não, desculpa. Esse aqui é a intersecção no eixo y. Quando eu coloco a minha função igual a zero, eu vou ver quando que a minha função vai cortar o eixo y. E se eu colocar f de zero, f de zero, aí, enfim, gente, agora aqui não estou lembrado, mas vocês vão ver essa intersecção, né? De quando a minha função vai cortar o eixo x e o eixo y. Aí vocês vão ver Bhaskara, vocês vão ver aí uma série de coisas aí para ver quando que isso daí vai acontecer. E por fim, não, tá certo, esse aqui é o ponto 1. Aí o ponto 2 vocês vão ver justamente o ponto crítico, a taxa de crescimento, a decrescimento da função. O ponto crítico é quando vocês calculam a derivada primeira e ela dá igual a zero ou ela é indefinida. Então, vocês foram lá, calcularam a derivada, vocês acharam os pontos críticos, certo? Nesses pontos críticos aqui é onde vocês vão ver o intervalo entre esses pontos críticos. E aí nele você vai ver quanto que é uma taxa de crescimento e uma taxa de decrescimento. E depois de pegar essas informações, aí vocês vão ir para calcular máximo e mínimo local. Vou abrir só um quadradinho aqui para eu mostrar para vocês como que vai ser mais ou menos isso daqui. Vamos supor que o meu ponto crítico vai ser quando o meu x for igual a 1 e quando o meu x for igual a 4. Esses aqui são os meus dois pontos críticos, certo? E vamos supor que o domínio da minha função normal são todos reais, certo? Se eu tenho que os dois pontos críticos são em 4, isso quer dizer que do intervalo menos infinito até 1, eu tenho uma taxa de crescimento ou de decrescimento, um sinal para minha derivada sendo positivo ou sendo negativo. Vamos pegar e juntar todo o intervalo, né, dos reais aqui. Então, temos do menos 1 até o 1, aí temos do 1 até o 4, união, o intervalo do 4 até o mais infinito, certo? E para cada uma dessas daqui, a gente vai ter um sinal para para o meu ponto crítico. Não, desculpa, eu vou ter um sinal da minha derivada primeira. Ela pode ser positiva ou negativa, certo? E aí pode variar. Por exemplo, nesse espaço aqui, do menos infinito até o 1, a minha derivada pode ser uma derivada que cresce, uma derivada positiva, certo? Então, desde o menos infinito até o 1, ela está assim, ela está subindo.
E aí, do 1 para o 4, vamos supor, ela pode começar a ter uma derivada negativa. Então, ela começa a decrescer, ela vai para baixo, assim. E aí, chegou no quando ela passa desse intervalo aqui para outro intervalo, para o 4 até o mais infinito, ela pode, por exemplo, voltar a subir. Então, ela faz meio que esse esquema daqui, ó. Ela sobe, desce por um período e sobe de novo, entendeu? Ou então, sei lá, ela pode, por exemplo, ter aqui uma derivada positiva, e aqui começa a ter negativa. Então, do menos infinito até o 1, ela cresce, vai crescendo assim. Do 1 até o 4, ela cresce também, e do 4 para frente, ela começa a decrescer e fazer esse processo daqui. E por que vocês vão ver justamente esses intervalinhos daqui? Vocês vão ter uma análise desses intervalinhos, né? Do meu ponto crítico em relação ao meu domínio total, né? O que a gente fez aqui? A gente pegou o meu espaço real, o meu domínio, abrimos ele e dividimos em partes, separando neles os pontos críticos. Então, ó, se o meu ponto crítico for 1, eu tenho um intervalo do menos infinito até 1. O meu ponto crítico é 4, eu tenho outro intervalo do 1 até o 4. E depois do 4, entendeu? Então eu vou pegar o meu domínio, eu vou fatiar ele conforme os meus pontos críticos. E aí, depois disso, eu vou analisar cada intervalinho desses pontos críticos daqui para ver o sinal. Logo depois que vocês verem, vocês vão ir para o cálculo dos máximos e mínimos locais. O que seria o máximo e mínimo local? Basicamente é quando eu transiciono de uma. Só um minutinho aqui, deixa eu ver só a bateria. Tá. É quando eu transiciono de uma derivada de um sinal para uma derivada de outro sinal. Então, para o máximo local, eu vou ter uma derivada que é positiva, ou seja, ela está subindo, ela está subindo. E aí eu transiciono para uma derivada negativa. Então ela começa, tipo assim, a minha inclinação está subindo e depois ela começa a descer. E justamente esse movimento, ela forma uma montanha. Seria uma coisa assim, ó. E aqui no topo nós temos o máximo local. Em compensação, o mínimo local é justamente o contrário, né? Você tem aqui uma derivada negativa, então ela está descendo, e aí você passa, você transiciona de uma derivada negativa para uma derivada positiva. Então ela está assim, descendo, ela vai fazer esse movimento daqui, tá aqui negativo e vai para positivo. Então o que nós temos aqui seria algo assim, ó. Esse vale e esse aqui é o nosso mínimo local. Joia? Então, agora que a gente viu os nossos intervalos, que a gente já viu aqui, né, quando quando, qual que é o sinal da minha derivada no intervalinho, se é positivo, negativo. A partir disso, a gente vai poder calcular o máximo e mínimo local. Então, vamos supor que minha derivada, eu vi que foi assim, ó. No intervalo menos infinito até o 1, a minha derivada é positiva. Do 1 até o 4 é negativa. E do 4 mais infinito é negativa. Se eu tenho aqui uma parte do meu intervalo que está com a derivada positiva e na outra parte ele passou para uma derivada negativa, isso quer dizer que eu tinha justamente aquele movimento que eu falei do máximo local. Derivada positiva, passando para uma derivada negativa, fazendo essa montanha, e no topo da montanha é o meu máximo local. Então aqui, por exemplo, no ponto 1, eu posso dizer que ele é um ponto de máximo local. E aqui, em compensação, né? Aqui eu tenho uma derivada negativa, né? Começou com a derivada negativa e está continuando aqui, conforme eu avanço com o meu domínio, ele continua negativo. Então aqui a gente não tem praticamente nada, certo? É só uma derivada, enfim, é só a continuação mesmo dessa inclinação. Então, vocês viram aqui os pontos críticos, crescimento e decrescimento, certo? Os pontos críticos, vocês dividem o seu domínio em fatias com base nos pontos críticos, determinam um máximo local dependendo dessa transição de sinal. Aqui não é máximo local nem mínimo local porque ele não está mudando de sinal. Mas aqui é. E no caso aqui, como a gente viu, é o máximo local. Mas se fosse o contrário, menos e mais poderia ser o mínimo local. Certo? Então vocês já viram isso aqui.
E aí, por fim, depois que vocês fizeram esse calculinho aqui, vocês vão calcular os pontos de inflexão e concavidade. E aí, qual que é o rolê disso daqui? Mesmo que você saiba os máximos e mínimos locais, então vamos supor que você tem um gráfico aqui, x, y. Então você soube que tal ponto aqui é o máximo local. Então você sabe que aqui a derivada está indo para cima e aqui a derivada está indo para baixo. E você também soube que nesse ponto daqui é também um ponto crítico, só que ele é um ponto de mínimo local. Então aqui é o máximo local que é o mínimo local. Então, basicamente, o movimento que a gente vai estar vendo vai ser assim: ele sobe, faz, né, essa montanha de cima, desce e sobe de novo fazendo esse vale aqui embaixo, certo? Seria meio que assim. Só que tem um porém, como que eu vou fazer o meu gráfico de fato? Por exemplo, vai ser uma coisa assim, ó, ou então, será que vai ser uma linha reta que eu vou fazer? Como se fosse assim, ó, sei lá, entendeu? Então, para ver como que vai fazer justamente esse movimento aqui, a gente vai ver os pontos de inflexão. Então, vamos calcular a derivada segunda. E aí a gente vai ver quando que a minha derivada segunda vai dar igual a zero. Então, dando igual a zero, isso aqui é um ponto de inflexão. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, e aí nós vamos fazer mais uma vez aquele mesmo esquema que a gente tinha feito antes. Nós vamos fazer aquele mesmo esquema, que é, vamos calcular os pontos de inflexão, que é quando a minha derivada segunda dá igual a zero. Então, vamos supor que novamente meu ponto de inflexão deu x igual a... Ah, não. Agora vamos mudar. X igual a 2 e o meu x igual a 5 foram os dois pontos de inflexão. O meu domínio, na minha função aqui que eu vou estar analisando, vão ser os reais. Certo? Quando eu for ver a minha concavidade, a gente vai ver sobre... vamos ver sobre o sinal da minha derivada segunda, se ela está sendo para cima ou se ela está sendo para baixo. Certo? E isso. Então, vamos lá. Vamos ver, então, se aqui é o meu domínio real. Mais uma vez, a gente vai fatiar esse domínio, certo? Vamos fatiar ele, separando os intervalos aqui entre os meus pontos de inflexão. Então, vamos ter primeiro que vai ser menos infinito até o 2. Vamos ter que vai ser do 2 até o 5. União com o intervalo do 5 até o mais infinito, certo? E aí, para cada um deles, a gente vai ver justamente quando que é o sinal disso aqui. Como que a gente vai ver? É só, por exemplo, vocês pegarem qualquer valor aqui que tem entre esse intervalo daqui, e vocês calculam a derivada segunda. Então, vamos supor, entre menos infinito e 2, se eu for querer saber qual que é o sinal da minha derivada segunda nesse intervalo, eu posso pegar o valor de x igual a 1. X igual a 1, porque está entre menos infinito e 2, e eu calculo a minha derivada segunda. Isso vai resultar num resultado ou positivo ou negativo. Então, vamos supor que seja positivo, certo? Assim, a minha derivada segunda vai servir justamente para me dizer a concavidade. Então, nesse caso daqui, por exemplo, a gente vai ter que se a minha derivada segunda for positiva, a minha concavidade é para cima. Ou seja, ela vai formar meio que esse formatinho aqui, certo? Esse sorriso seria como se fosse um sorrisinho mesmo, certo? E aqui a gente tem outro intervalo do 2 até o 5. E aí, para a gente ver qual que vai ser o sinal aqui da minha derivada segunda, a gente pode, no intervalo, 2 e 5, a gente pode pegar o valor entre 2 e 5, como, por exemplo, 3, está dentro do intervalo, calculamos a derivada segunda, e aí a gente vai ver o sinal. Então, vamos supor que seja o sinal menos, certo? Minha derivada segunda deu negativa no intervalo 2 a 5. Ou seja, a minha concavidade nesse intervalo do 2 até o 5, ela é uma concavidade negativa. Então, é como se fosse é, um... Qual que é o contrário de sorriso? Sorriso triste? Não sei. Mas, enfim, é um sorriso reverso aqui, ó. Certo?
tristezinha aqui, uma carinha de triste. Então, a parábola é a concavidade para cima, é assim, quando minha derivada segunda é positiva, e quando a minha derivada segunda é negativa, concavidade para baixo, formando aquela carinha triste. E aqui, por exemplo, pode ser, enfim, uma derivada segunda positiva, e aí varia, mas vocês vão analisar justamente esses pontos daqui. Então, vocês analisarem isso aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar aquele exemplo que a gente viu lá. A gente tinha o ponto. Esse daqui era um ponto e esse daqui era um ponto de máximo e mínimo local, certo? Isso quer dizer que minha derivada está subindo, chegou naquele máximo local, começa a descer, desce, desce, chegou no mínimo local, ele volta a subir. Se nós temos que, nós, por exemplo, vamos supor que quando a gente viu o ponto de inflexão, esse ponto aqui, ou seja, x igual a zero, foi um ponto de inflexão. Ponto de inflexão, certo? Então aqui, e lá, quando a gente fez aquela, quando a gente pegou naquele domínio, separou em várias partezinhas, a gente viu que do menos infinito até o zero, intervalo zero, a minha concavidade era positiva. E do intervalo zero até o menos infinito, a minha concavidade era negativa. O que isso quer dizer? Que do menos infinito até o zero, ou melhor, desse ponto aqui, né? Desculpa, desse ponto aqui que eu vou colocar como 2, como 2. Vamos, acho que vai ficar mais fácil. Menos 2, né? Que tá para cá. Ponto 2. Certo? Então, do ponto menos 2 até o zero, esse aqui seria o menos 2 até o zero, a minha concavidade é positiva. Então, ela segue como se fosse uma carinha feliz. Então, seria algo como se fosse assim, ó. Certo? É a metade de uma carinha feliz. E aqui a gente viu que no ponto de inflexão, vai ter um ponto de inflexão, e a gente viu que do intervalo 0 até o 2, esse aqui é o 2, a minha concavidade ela ficou negativa, certo? Ou seja, isso aqui é aquele sorrisinho triste. Então, o formato que ele vai fazer seria como se fosse assim, ó, uma carinha meio triste, entendeu? Então, a partir dos pontos de inflexão, você vai ver como que se vai dar essa ligação. E se fosse ao contrário aqui, se fosse negativo e positivo. A gente trocou aqui agora, né? Se fosse esse esqueminha daqui, o que acontece? Meu gráfico ia sair um pouquinho diferente, certo? O esquema dele. Por quê? Se do menos 2 até o zero é negativo, ou seja, nesse espaço aqui a minha concavidade é negativa, nós temos que ela vai seguir uma semelhança a uma carinha triste. Se a gente fez antes aquele símbolozinho assim, que era metade de uma carinha feliz, vamos fazer metade de uma carinha triste. E aqui, nesse passo aqui, aí sim a carinha feliz. Nele, intervalo 0 até 2, minha derivada segunda é positiva, então nós temos que vai ser a carinha feliz. Então aqui é como se fosse a metade de uma carinha feliz. Ó, a cara dela já mudou. Certo? Então é isso aí que vocês vão precisar. E logo depois disso, claro, por fim, né? Só para avisar que esse aqui eu vi no vídeo do Paulo, alguma coisa assim, tem lá no YouTube, mas tem todo esse processo daqui. E aí, por fim, ele vê a questão das assíntotas, né? Mas, vocês seguindo esse esquema daqui, vocês vão dá para vocês construírem qualquer gráfico só sabendo as derivadas. Você viu do Paulo Equaciona? Acho que sim. É esse Ah, mesmo. beleza. 29C. A minha função era f de x é igual a ln de 1 menos ln de x. Certo? Eu acho que seria legal a gente resolver isso aqui, porque isso aqui é uma função meio complexa, meio chatinha de fazer. Vamos ter que analisar ela, fazer uns cálculos também. Se bem que os cálculos, as fórmulas, eu imagino que você já sabe, né? Quando vocês vão
usar as propriedades. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma função f bola g, ou uma fg de x, né? Uma f bola g, no qual a minha g de x ela é igual a 1 menos ln de x, e a minha f de, vamos supor que isso aqui seja igual a u, certo? A minha f de u vai ser igual a ln de u. Então, temos uma função mais interna, que é 1 menos ln de x, e isso daqui está dentro de uma função, está dentro de outra função que pega essa informação que está entrando e coloca ela dentro de um logaritmo. E aí vai ter aquela formulinha, né, a derivação de uma função composta, certo? Mas o que eu queria falar, assim, para vocês são justamente os pontos de como que vocês vão calcular isso aqui. Eu tenho uma folha que eu separei, só que eu achava. Ah, tá aqui. Tá. Certo? Então, vamos começar primeiro a analisar o que eu tinha falado lá, que é o domínio, certo? Isso aqui já faz com que a gente ganhe muito tempo na hora de fazer as coisinhas. Então, vamos lá. Se a gente for ver o domínio, certo? Vamos começar vendo a função mais interna, e aí a gente vai partindo para a função mais externa. Então, começando aqui, certo? Nós temos aqui um ln de x. Vamos começar aqui. Nós temos que o valor que eu posso colocar dentro de um ln, ele precisa ser maior que zero. E é só isso que precisa ser. Então, eu posso colocar aqui um valor muito baixo, próximo de zero, só não pode ser zero, 0,00001, e aí vai subindo. Aí eu posso colocar qualquer valor, certo? Desde que a única condição é que o meu x ele precisa ser maior que zero, nesse caso aqui. Só que aqui a gente vai ter um outro porém, que esse valor aqui que for calculado do meu ln, ele vai se transformar em número negativo, certo? Tem um sinal de menos. Então, vamos supor, se eu colocar aqui um número muito grande, isso aqui vai resultar em um número, né, grande, e com um sinal de negativo vai ficar um número grande e negativo. E aqui nós temos um outro logaritmo. Então, a gente vai ter que analisar agora, ter uma visão mais macro da conta, né, em que esse espaço daqui, ele precisa ser maior que zero agora. Então, e se aqui nós temos menos o ln de x, e esse número aqui ele só cresce, né? Ele conforme eu vou subindo o meu x, o meu ln de x também vai crescendo. Talvez em velocidade diferente, mas os dois eles crescem, né? Quando a gente for ver o gráfico de uma função logarítmica, que ela fica crescendo. Ela meio que assim, certo? E aí, o que acontece? O meu ln de x, ele é a mesma coisa que log na base e de x. Isso quer dizer que se o meu x for igual a e, o meu ln de x vai ser igual a 1. Certo? Por quê? Nós temos um logaritmo de e na base e. Qual o expoente que eu tenho que colocar em e para ele chegar no e? O 1, próprio 1. Só que se o meu ln resultar em 1, vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. E aí eu não posso colocar. E se eu colocar qualquer outro valor maior que e, vai ficar 1 menos um número maior que 1. Vai ficar 1.1, 2, 3, 4, e aqui não pode ter número negativo. Então, no final das contas, nós temos que o menor número que eu posso colocar é um número próximo de zero sem chegar no zero, e o maior número que eu vou poder colocar vai ser um número próximo sem chegar no meu valor e. Se eu passar de e, isso aqui vai dar um número negativo e não pode ter ln de número negativo. E se eu colocar e também, vai dar igual a zero, não existe ln de zero. Então, no final das contas, o nosso domínio, o domínio da nossa função, domínio
da nossa função vai ser igual a o intervalo de 0 até o e, certo? Só isso aqui. E isso aqui faz com que, quando a gente for calcular a derivada primeira, a derivada segunda, a gente atente para uma gama de informação muito menor do que a gente iria atentar se a gente fosse ver sem essa informação daqui. E aí vocês vão calcular a derivada primeira. Vai resultar em... A derivada primeira vai resultar em uma divisão de x que multiplica 1 menos o ln de x, certo? E isso aqui é a nossa derivada primeira. Então, vamos determinar agora os pontos críticos. Os pontos críticos. Ou seja, quando a minha derivada primeira for... Só que nós temos que, nesse caso aqui, não importa qual valor que a gente coloque, nunca vai resultar em zero. Por quê? Por causa desse umzinho daqui. Esse umzinho daqui vai fazer com que, no final das contas, isso aqui nunca resulte em zero. Pode resultar num número alto ou próximo de zero, mas nunca vai chegar em zero. Então ele não tem ponto crítico, e como ele não tem ponto crítico, ele não tem nem máximo nem mínimo local. Certo? E aqui que está o pulo do gato, assim, entre aspas, né, para a gente calcular o domínio. Se a gente fosse ver tudo isso daqui para quando toda essa minha função aqui é positiva e negativa, né? Isso aqui eu vi no GeoGebra, essa informação daqui. Mas nós temos que, do intervalo 0 até o e, isso aqui seria a minha derivada primeira seria, é isso mesmo, a minha derivada primeira da, não, desculpa, a minha derivada primeira, que é essa função aqui, do intervalo 0 até o e, é maior que zero. E a minha e do e até o mais infinito disso aqui, porque esse aqui eu posso colocar outros valores aqui dentro, maior que a minha derivada primeira seria menor que zero. Certo? Então, ó, você vê que essa informação aqui ela se torna isso aqui não serve, certo? Porque o nosso intervalo é só zero. Então, com isso, primeiro, a gente já poupou de um trabalhão de ver essa informação, essa outra informação daqui, certo? Nós temos... Ah, não, gente, perdão. Agora que eu vi, é menos, ou seja, nesse intervalinho aqui é negativo. É isso mesmo. É por isso que eu estava achando estranho também. Menor que zero. Isso. Certo? Então, nós temos que... Minha derivada primeira, nesse ponto aqui, não temos pontos críticos, mas ela, durante todo o meu domínio, ela vai ser negativa. Então, é uma função que acaba, no final das contas, decrescendo. Certo? E, se a gente for calcular minha derivada segunda, que é a derivada disso aqui, minha derivada segunda de x daria menos ln de x dividido por x ao quadrado 1 menos ln de x, isso tudo aqui ao quadrado. Certo? Se a gente for parar para ver, aqui, a gente vai estar vendo só o intervalo entre 0 e e, que é o nosso domínio. E o que a gente vai ver agora é justamente calcular o nosso ponto de inflexão. Certo? Então vamos calcular aqui o ponto de inflexão. O ponto de inflexão. Ou seja, que é quando minha derivada segunda ela é igual a zero. Certo? E aqui a gente tem a possibilidade de ter um ponto de inflexão. Quando o meu ln de x, com x sendo 1,
Quando isso aqui acontecer, nós temos que isso aqui resulta em zero. Porque nós temos um log de e 1. E qual que é o expoente que eu vou colocar aqui no e para que ele dê 1? Se eu colocar o zero aqui dentro, ele vai ir para 1. Então, e o 1, quando vocês param para ver, olha que interessante, o meu 1, ele está dentro do meu domínio, certo? Entre o 0 e o e, nós temos o valor 1. Então, a minha derivada segunda de 1, nós temos que ela vai ser igual a 0. Aqui eu posso colocar o valor 1, vai dar 1 menos 0, 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1. 1 vezes 1, 1. Então vai dar menos 0 dividido por 1, no final das contas é 0. Então aqui nós temos um ponto de inflexão, certo? Então, no nosso domínio, nós temos agora, né, vamos pegar o nosso domínio e fazer aquela fatiação, né, aquela separação por fatias, descobrindo o ponto crítico. Então, se no intervalo 0 até o e, temos o intervalo de 0 até 1 e o intervalo de 1 até e, certo? E aqui a gente pode escolher um valor qualquer para a gente calcular a nossa o sinal aqui, se ele vai ser positivo ou negativo. Vamos pegar 0,5. Isso aqui a gente vai ter que fazer numa calculadora, gente, porque ver tudo isso aqui vai ser meio complicado. Rapidinho. Vamos colocar menos ln. Eu vou colocar um valor de 0,1, certo? 0,1 é um número que está entre... Desculpa, 0,1. 0,1 valor que está entre 0 e 1. 0,1 dividido por 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado. 1 menos ln de 0,1. Tudo isso ao quadrado. Um menos, né? Nós temos que isso aqui vai dar menos 21,11, tal. Isso aqui vai dar menos 21,11. Mas, enfim, deu um número negativo, então toda a minha derivada segunda nesse intervalo aqui é negativa. Então, a concavidade dela é para baixo, certo? É uma concavidade para baixo. Concavidade para baixo, rapidão, gente. Ah, não, desculpa, gente. Não deu menos, não. Deu mais. Isso aqui é mais. É mais 21, tal. Então, nós temos que ir do intervalo 0 até 1, a minha concavidade é positiva. Então, algo assim. E, se a gente for calcular do 1 até o e, já meio que fiz o cálculo aqui, isso aqui vai dar um valor negativo, certo? Então, nós temos que, do intervalo 0 até o 1, a minha concavidade é positiva, do intervalo 1 até o e, a concavidade é negativa. E isso aqui, sabendo que a minha derivada ela se mantém negativa, ela é uma função decrescente por toda ela. Só que, justamente, a gente vai ter essa troca de concavidade no ponto 1. Então, vamos começar já a esboçar o nosso gráfico daqui. Claro. Antes disso, eu tinha que ver também os pontos que cortam, né, o meu eixo x, meu eixo y. São igual a 0. Meu ln vai ser ln de 0. 1. Quando o meu e... Isso. Quando meu x for igual a 1, nós temos que isso aqui vai dar em 0. 1 menos 0 vai dar 1. E ln de 1 vai dar 0. Então, no final das contas, nesse ponto 1 aqui,
é o ponto que ele corta a minha função. Agora, não vai ter outro ponto que eu coloque aqui, algum outro valor que eu coloque em x, ele vai cortar o meu eixo y. Isso não vai existir, certo? Então, sabendo que tem um ponto 1 aqui, agora vamos ver aqui, vamos começar a ver justamente o nosso sinal, né? Vamos ver os pontos críticos aqui. O ponto crítico não tem, mas a minha derivada ela continua toda, ela é toda decrescente, certo? Então ela vai ficar assim. No final das contas eu vou estar só dando um intervalo disso aqui até aqui, né? Que é do zero até o e, certo? Então nesse espacinho daqui a derivada é negativa, ela vai fazer isso aqui. Só que nós temos uma troca de concavidade no ponto 1. Do intervalo 0 até o 1, a minha concavidade ela vai ser positiva. Então seria como se fosse algo assim, certo? Algo assim. Meio que um sorrisinho. E do 1 até o E, nós temos uma concavidade que deixa ela negativa. E agora seria como aquela metade do sorrisinho triste. Seria uma coisa meio que assim, certo? E a partir disso, a gente quase já construiu tudo aqui, é só a gente ver o comportamento da minha função quando eu me aproximo de zero e quando eu estou me aproximando de E também. Ó, se eu me aproximar de zero, temos que esse número aqui vai ficar muito pequeno, certo? E esse número aqui ficando muito pequeno, deixa eu ver aqui rapidinho. X. Bom, nós temos que, se eu me aproximar muito de zero aqui, colocar um x próximo de zero, o que vai acontecer? Esse daqui, número, vai tender a um número muito pequeno. Vai tender a um número muito pequeno, certo? Vai ficar zero. Não, não é zero. Vai conseguir ver se menos. Ah, interessante. Eu nem tinha visto isso antes, gente, desculpa. Mas se eu me aproximar de zero, isso aqui, no final das contas, o expoente que eu vou estar colocando aqui vai ser menos, menos 2, menos 3, enfim. Esse LN aqui, isso aqui vai resultar em menos 3. E aí, menos com menos vai dar justamente mais, certo? Então, nós temos que, quanto mais eu me aproximar de zero, mais esse valor de dentro aqui ele vai ficar maior. Porque vai ser 1 menos menos 2, então vai ser 3. 1 menos menos 3, vai ser 4. E aí esse vai ficando maior, então meu LN vai subindo mesmo. Então, conforme eu mais diminuo aqui, vai resultar em um expoente negativo maior. E como está com menos aqui, vai ficar menos com menos mais. Então ele vai acabar somando com esse 1 daqui. Aí minha função vai ir para cima. Então ela vai indo para cá, ó. Ela vai subindo para cá, certo? E quando eu me aproximo de E? Quando eu me aproximo de E, nós temos que isso aqui vai resultar em números próximos de 1. Então vai ser 0,9, vamos supor. 0,9, ou então 0,95, sei lá, números assim. E aí, isso aqui, ou menos, né, 0,95, vai resultar em um número muito pequeno. Se esse número de dentro for muito pequeno, nós temos um log de E com um número muito pequeno, tipo 0,14, sei lá. Então, qual o expoente que eu vou ter que colocar em E para dar esse número menor? Vai ser, por exemplo, menos 2, ou então menos 3, menos 5, e vai diminuindo cada vez mais para que esse meu E alcance esse valor pequeno. Então, ele vai indo mesmo para baixão mesmo, entendeu? Ou então, uma outra forma de vocês verem isso é verem o limite lateral, no caso, né? Então, vocês iriam ver o limite. Deixa eu apagar aqui. Vocês iriam ver o limite de quando meu x tende a zero por números maiores que zero, dessa minha função aqui, né?
da minha f de x. E aí vocês iam ver que isso aqui ia dar mais infinito. Ou então, se vocês forem ver pelo valor do meu x tendendo a e por números menores que e da minha função f de x, iria tender a menos infinito. Certo? É uma das formas também de você ver. E aí, vocês montaram esse gráfico aqui um pouquinho chatinho. Mas na maioria das vezes vocês vão ter ponto crítico, né? Então vocês vão realmente calcular o máximo local, mínimo local, enfim. Mas a partir daquele esqueminha lá que eu falei para vocês, acrescentando, né, por último, o cálculo de assíntota, que é meio o que a gente fez aqui por último, né? Quando o meu x ele tendia a um valor e ele ia para o mais infinito ou menos infinito, então fazia como se fossem duas retinhas assim, assíntotas na minha função, no qual a minha função ela chegava perto de encostar, mas nunca encostava. E aí, se a gente fosse querer ver a assíntota lateral, né? Porque no caso a gente viu as verticais assim, se a gente fosse querer ver as laterais, era só a gente tender o limite de x tendendo ao infinito ou ao menos infinito. E aí o resultado disso, se saísse um número, esse número seria justamente a assíntota horizontal. Joia, gente? E a partir disso a gente fez todo aquele gráficozinho lá. Então, só com as informações de derivada e algumas coisinhas você já calcula. É um processo um pouquinho trabalhoso, mas no final da conta não é tão difícil assim, não. Isso aqui eu tenho, assim, é uma matéria essencial para a prova, entendeu? É um tópico